o obstáculo será grande se sua vontade de vencer for maior. Voltamos aqui para a gente continuar fazendo realidade federal, mas RID em exercício, com questões que foram aplicadas em concursos passados aqui. Vamos continuar nossa brincadeira aqui, vamos agora para a questão 16. A questão 16 ela traz o seguinte: com relação às características sociais, demográficas, econômicas, políticas e urbanas do DF, julgue os itens a seguir. A capital federal. Capital federal, gente, vamos lá, o que é a capital federal? Capital federal, como diz o próprio artigo 18, parágrafo 1º da Constituição, é Brasília. A capital federal, como traz a própria lei orgânica no seu artigo 6º, é Brasília. Brasília é a capital da República Federativa do Brasil e a sede do governo do Distrito Federal. De posse dessa informação, vamos lá. A capital federal possui vários ou núcleos ou partes. Já está errado, por quê? Porque ela não possui vários núcleos ou partes. A capital federal é Brasília. Aqui, ó, o chamado e popular avião, tá? Além do plano piloto, existem as denominadas cidades satélites, que concentram 40% da população do DF. Errado 3 eternidades seguidas. Nós temos a capital federal, Brasília, e nós temos as outras regiões administrativas que compõem o Distrito Federal. E a maior parte, tá, 90% ou mais da população do Distrito Federal está residindo aonde? Nessas regiões administrativas. Brasília hoje ela tem em torno de 200 mil habitantes, menos de 10% dos 3 milhões de habitantes que possui o Distrito Federal. Então essa questão está errada. Questão 17. O DF, segundo a Constituição de 88, é a capital do Brasil. Errado. A capital do Brasil é Brasília. Professor, e quem é a capital do DF? O DF não tem capital. Vamos lembrar disso. O Distrito Federal não é estado para ter capital. Tá? O Distrito Federal não é município. O Distrito Federal é o que, gente? É um ente atípico, que possui prerrogativa de estado legislativo e prerrogativa legislativa de município. Beleza? Vamos lá. Próxima questão, a 18. Então, essa questão está errada. Pula lá. Vamos embora. Questão 18. Em geral, quanto mais próximos, olha só, em geral, a questão aqui está aqui, em geral, quanto mais próximo a Brasília estiverem as satélites, maior, ou seja, vou reler assim, quanto mais próximo a Brasília estiverem as cidades dormitórios, maior o poder aquisitivo de seus moradores, em geral, sim. Em geral, porque nós também temos cidades dormitórios bem próximo ao centro do poder, que você tem uma pobreza muito grande, você tem uma baixa desenvolvimento econômico. Mas em geral, quanto mais próximo de Brasília, tá, até pela especulação imobiliária, maior o poder aquisitivo dos seus moradores. Vamos para a próxima questão, questão 19. Verificado há décadas o contínuo fluxo migratório para o DF, contribuindo para o seu desordenado crescimento, são explicados pela oferta de postos de trabalho no dinâmico setor secundário da economia. Gente, vamos lembrar o seguinte, né? O que é setor primário? Qual é a sua primeira necessidade na vida? Gente, comer. Comer. Então você tem o quê? A primeira necessidade de comer, então setor primário, agropecuário e extrativismo. Secundário, você pega esse produto, transforma na indústria, então indústria secundária. Terciário, prestações de bens e serviços, serviço público. Hoje o Distrito Federal, 93, quase 94% do nosso PIB, ele é composto pelo setor terciário, em torno de 6% do setor secundário. E o setor primário, tá, diga de passagem, possui uma boa produtividade, né? O grau de produtividade ele é elevado em função da Emater, da Embrapa, de toda a ação que você tem, tá? Mas em termos de PIB representa muito pouco, na verdade quase nada, 0,3% aí. Então essa questão ela está o que, gente? Errada. Setor terciário. Questão 20. Os alarmantes e crescentes índices de violência das regiões metropolitanas brasileiras não então a preocupação institucional com a segurança dos governantes e dos habitantes da capital. Errado 3 eternidades seguidas. Vamos lembrar que o entorno, tá? Gente, de 5.570 municípios, dos 100 mais violentos, 6 são do entorno.
Águazinho de Goiás, Santo Antônio Descoberto, Lusiânia, tá? Cristalina, Novo Gama, Valparaíso. Então nós estamos ali, gente, extremamente violento esse município. E dentro do DF nós também temos uma alta violência. Caiu. Os dados indicam que, divulgados em 2020, com relação a 2019, indica que nós chegamos em 2019 com o menor índice de homicídio da nossa história, desde 1984, tá? Desde quando você vai comparar por grupo de 100 mil habitantes. Em números absolutos, nós regredimos, felizmente, a 1995. Tá? Isso se fala o quê? Isso se fala devido à maior atuação da polícia, à política de governo. Mas não se iluda, porque mesmo caindo o número de homicídios, aumentou de feminicídio em torno de 18%. Tá? Por que isso? Porque a polícia tem conseguido fazer o quê? Identificar mais. A nossa Polícia Civil é extremamente capacitada, se colocada pelos indicadores como a melhor do país. Então consegue identificar cada vez mais quando o homicídio de mulher ele é configurado como feminicídio. Nem todo homicídio de mulher é feminicídio, tá certo? Mas todo feminicídio é um homicídio no caso. Então essa questão está errada. Vamos lá, questão 21. Sobre o Distrito Federal, as características naturais do DF, julgue os itens a seguir. O Distrito Federal possui relevo planáltico, com extensa e caudalosa rede hidrográfica. Qual é o problema aqui, gente? A caudalosa. Nós temos um relevo de planalto, nós estamos no topo da Chapada, a nossa altitude média é de 1.100 metros, o ponto mais alto de Brasília é o ponto Cruzeiro, ali atrás do Memorial JK, onde aconteceu a primeira missa. O ponto mais alto do DF, tá? É no Pico do Roncador, na Colina do Rodeador, tá? No conjunto de serra chamado Sobradinho, que fica em Braslândia, RA 4. Mas nós não temos o que, gente? Caudalosa, ou seja, volumosos rios. Nós temos vários rios aqui, tá? Rios intermitentes, correm o ano inteiro, até porque nós temos uma chamada caixa d'água do país, tá? Nós temos aqui o ponto aonde você tem um divisor de águas, que você manda água para as 3 principais bacias hidrográficas do país, para Tocantins, Araguaia, para o Rio Preto e para a bacia Paranaica. Alguns autores colocam a bacia Tocantins, Araguaia junto com a Amazônia. Então se você pegar a bacia amazônica é porque pega Tocantins, Araguaia e depois a Amazônia, tá certo? Para você não ficar com dúvida depois. Então essa questão ela está o quê? Errada. E errada por causa de quem, gente? Do caudalosa. Próxima questão. Sobre as características naturais do DF, julgue os itens a seguir. 22. Apresenta clima semiúmido de 2 estações. Uma quente chuvosa que vai de setembro, outubro, até quando, gente? Abril, maio. E a outra o quê? De abril, maio a setembro, outubro, que vai ser o quê? Vai ser fria e seca. Então nós temos 2 estações, tá? Apresenta clima semiúmido de 2 estações, uma quente seca, outra fria, uma quente e chuvosa, outra fria e seca, verificado pelas baixas umidades do ar, que traz problemas respiratórios para a população e aumenta a incidência de queimadas no inverno. Professor, queimada no inverno? Sim, porque o inverno é exatamente o nosso período seco, tá? A umidade do ar baixa muito. Durante o dia faz muito calor e aí você tem até o fogo espontâneo, né, na natureza. Lembrando que esse fogo espontâneo, até a natureza é adaptada a ele. A vegetação do cerrado possui casca grossa já adaptada a esse fogo natural. Qual é o problema? É o fogo que é, gente, antrópico, provocado pelo ser humano. Quando o sujeito joga toco de cigarro pela janela do carro, tá, devia ter como pena, tá, dentro de um tambor de lixo queimado. Tá? Porque você não sabe a desgrameira, tá? A destruição que faz uma queimada. Imagina a quantidade de biodiversidade perdida, tanto de fauna quanto de flora. Imagina os animais aí que não tem para onde correr. Imagina isso quando atinge as pessoas. Tá? Então, você fuma, meu amigo, tranquilo, é opção sua. Agora, não jogue toco de cigarro pela janela do carro, pelo amor de qualquer coisa. Então, nós temos aqui essa questão sendo correta. Próxima questão, questão 23, traz assim, sobre as características naturais do DF, julgue os itens a seguir. Os solos não
boas condições agrícolas. Sim, pois são ácidos, até aqui está verdadeiro. Mas pode ser corrigidos? Pode. Com qual uso, gente? Com adicionar calcário. E quando você adiciona calcário ao solo, qual é o nome que você dá? Calagem. Então, a questão ela está correta. Questão 24. O cerrado, a vegetação típica do DF, sim, é a nossa vegetação típica, é o segundo bioma brasileiro, encontra-se quase totalmente intocável. Parou aí, tá certo, gente? Já sabemos que o cerrado, ele já está o quê? Já está errado, porque ele não está quase totalmente o quê? Intocado, no caso, não é isso? Pelo contrário, né, gente? Ele já está o quê? Já está bem degradado, inclusive utilizado para pastagem. Em virtude da maior parte do território está localizado dentro das áreas de preservação ambiental, como APAS e o Parque Nacional de Brasília. Quero aproveitar essa questão, tá? Para fazer o quê? Deixa eu até voltar e fazer isso, ó. Para fazer o quê, gente? Para falar que o cerrado, ele tem subdivisões, subclassificação, não é isso? De acordo com a sua composição. Então, o cerrado, que é onde predomina as gramíneas, tá? As herbáceas, nós chamamos de cerrado campo limpo. Vou pegar aqui a canetinha, arrumar. Cerrado campo limpo, predomina o máximo. Vamos lembrar sempre o seguinte, você olha de cima, tá no helicóptero olhando de cima, o campo tá limpo para você bater uma bola, porque tem as gramíneas, o mato, tá certo? Então cerrado campo limpo. Mas se já aparece arbusto, as famosas moitas, tá certo? Não dá para bater bola aqui. Se não dá para bater bola, sujou. Então é cerrado campo sujo. Quando você mistura os três, e essa é a composição que prevalece no Distrito Federal, mistura gramíneas, arbustos e árvores, nós temos o chamado o quê? Cerrado campo cerrado ou cerrado típico. Mas se eu aumento a gradação, a umidade, eu vou ter os arbustos crescendo, as árvores crescendo, as copas se topando, a radiação solar não passa, não desenvolve a gramínea. Então aqui agora eu tenho mais fechadão, eu tenho o cerradão. Aonde tem áreas alagadiças, aparece sempre o que? Os buritis. Essa região nós chamamos de veredas ou campo de buritis. A gente normalmente vai lá para buscar taleta para fazer pipa aqui, ó, tá certo? E o doce de buriti é muito gostoso, é uma delícia. E nós ainda temos o quê? A chamada mata ciliar ou mata galeria. A mata ciliar, gente, é aquela que lembra os olhos, tá certo? Tá aqui o olho, então você imagina, tá lá de cima olhando e você tá vendo aqui o rio. Então isso aqui tudo é o rio, você tá vendo. E aí se você vê o rio e você vê aqui a mata em volta, isso lembra um olho, então a gente chama de mata ciliar. Se as copas dessa árvore aqui, tá, dessa mata, se topam e você não vê o rio lá embaixo, então o que acontece? Você vai passar aqui dentro, você vai ver uma galeria, tá? Então a gente chama de mata galeria. Então essa questão ela está errada em função de quê? De falar que o cerrado está quase totalmente intocável. Vamos para a questão 25. Questão 25. As matas ciliares, vegetação que desenvolve ao longo dos rios, apresenta as mesmas características do campo limpo. Nós vimos que o campo limpo é o quê? Predomina as gramíneas, tá certo? O campo está limpo, você vai ter bola. A mata ciliar, ela cresce próximo à umidade, automaticamente ela é alta, tá certo, gente? Você vai ter o quê? Já vai ter uma vegetação mais densa, mais fechada, então não tem nada parecido no caso. A questão está errada. Vamos embora para a próxima questão, 26. A questão 26 traz assim: lê o trecho seguinte, extraído e adaptado do artigo Em Estado de Ebulição, publicado no dia 16 de março de 1997 no Correio Brasiliense. No início do mês, o Senado Federal aprovou por 69 votos favoráveis, um contrário e uma abstenção o projeto de lei complementar, que cria a Região de Desenvolvimento do Entorno, a RID, tá? Também tramita no Senado Federal, mas ainda não chegou ao plenário, a proposta de emenda à Constituição Federal que cria o Estado do Planalto Central e prevê que daqui a 2 anos o Distrito Federal tem 1/5 do território atual. E aí traz, olha o que aconteceu, nós tivemos, tá, aqui tem o item 26, nós tivemos o seguinte, gente, nós tivemos uma proposta de se criar o Estado do Planalto Central. Quem propôs isso? Um suplente senador do Maranhão chamado Francisco Escócio. Qual era a ideia? A ideia dele era a seguinte, ó, pegar Lago Sul, Lago Norte, Sudoeste, Octogonal, Cruzeiro, Candangolândia, mais Parkway, mais Guará, mais Águas Claras e, lógico, óbvio, Brasília. Só essa área aqui virar o Distrito Federal e o resto do Distrito Federal se unir com o entorno e compor e criar um novo estado chamado Estado do Planalto Central, que na ideia dele
A capital seria onde? Em Taguatinga. Esse projeto voltou e foi arquivado, então esse projeto morreu. Tá? De lá para cá, já surgiu um outro projeto, até de autoria do Célio Silva, ex-prefeito de Lusiânia, que eles sugerem que dos 19 municípios que inicialmente comporam a RID, se pegue 18, deixa fora só Pirenópolis, tá? Que fica aqui, tira Pirenópolis, e os outros 18 formariam um novo estado. E que estado seria esse? O chamado estado do entorno. E segundo a ideia dele, a capital seria onde? Em Lusiânia. Tá? Isso está tramitando no Congresso. Se aprovado no Congresso, é para consulta popular em forma de plebiscito. E se aprovado o plebiscito, então volta para o Congresso para ser ratificado ou não. Tá? Isso está tramitando ainda no caso. Agora, de postas informações, vamos responder a questão. A proposta de criação do Estado do Planalto Central prevê que o mesmo assimilaria algumas cidades hoje já existentes no Distrito Federal, verdadeiro, como nós mostramos aqui. Mas isso foi arquivado, essa ideia. Vamos parar para a questão 27. O entorno do Distrito Federal é composto exclusivamente por áreas urbanas. Gente, dentro do Distrito Federal, você tem muito mais áreas em termos de percentual da composição do Distrito Federal, áreas urbanas que áreas rurais. Mas as pessoas só, ao contrário, nós temos muito mais áreas rurais que áreas urbanas. Mas as pessoas só fazem o quê? Elas só lembram das áreas urbanas, onde normalmente reside. Tá? Tudo bem que 96% da população do Distrito Federal reside em área urbana, apenas 4% em área rural. Eu posso falar que eu tenho o prazer de dizer que eu moro em área rural. Tá? Moro próximo à Capela São Francisco no Gama, uma área maravilhosa. Então, o que acontece? Nós temos área rural dentro do DF? Temos. E nos municípios do entorno? Tem área rural? Aliás, eu não conheço nenhum município que não tenha área rural. Não é isso? Então, nós temos a questão aqui, ó. O entorno federal é composto exclusivamente, a palavra exclusivamente já matou aqui, já sacaneou com a brincadeira, não é isso? Exclusivamente por áreas urbanas, questão que, gente, errada. 3 eternidades seguidas, no caso. Vamos para a questão 28. A questão 28 traz isso aqui. O crescimento populacional de muitos municípios do entorno pode ser explicado pela pressão demográfica e pela especulação imobiliária do DF. Gente, vamos lembrar o seguinte, né? Lá na década de 80, fazendo uma política habitacional, o então governador Joaquim Domingos Roriz, tá, fez uma política de fazer o quê? De criar novos assentamentos, pegando as pessoas que moravam em barracos de fundo de quintal e dando esse lote pra galera. Essa galera fez o quê? Ligou pros parentes em várias partes do Brasil e falou, vem pra cá, porque o governador aqui faz uma política habitacional de dar lote, tá? E mais ainda, uma política social de distribuição de cestas básicas, que, vamos lembrar que a década de 80 é a década perdida do ponto de vista econômico, a população estava passando necessidade, tá? A distribuição de pão e leite, tá? E você ganhava o lote. Essa galera vem, tá? Mas acaba aqui ficando caro para esse pessoal viver. Aqui acaba fazendo o quê, gente? Inchando. Esse pessoal vai para onde? Vai para o entorno, tá? Acaba pressionando e crescendo nessas cidades do entorno. Por isso que a gente acaba falando que o entorno são os filhos que Goiás e Minas não dava atenção e não queria reconhecer e que o Distrito Federal não podia e nem queria adotar. Mas criança pode ficar abandonada? Não. Por isso foi criado o que? A RID, Guarda Compartilhada, Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais, instituída pela Lei 94/98, tá? Onde inicialmente eram 19 municípios de Goiás, mais 2 de Minas Gerais, tá? Unai e Cabeceiras, tá? Não, Unai e Buritis, tá? E Cabeceira Grande vai vir depois, vai ficar fora, Unai e Buritis e mais o Distrito Federal. De lá para cá, nós já tivemos ingresso de novos municípios, em 2018, mais 12 municípios, sendo 10 de Goiás e mais 2 de Minas Gerais, Arina e Cabeceira Grande. Então hoje, a RID-DF, que tem como objetivo, tá, o desenvolvimento econômico e a redução da desigualdade social, tá? E visa fazer o que, gente? Ela tem, olha o nome que eu vou usar, prioridade em receber verbas federais. É composta por 29 municípios goianos,
4 mineiros e mais o Distrito Federal. De posse disso, vamos responder a questão. O crescimento populacional de muitos municípios do entorno pode ser explicado pela pressão demográfica e pela especulação imobiliária do DF, questão verdadeiro. Se a residência aqui é cara, o pessoal procura onde é mais barato para se viver. Vamos embora para a próxima questão, 29. Devido à carência de serviços em seus municípios, a população do entorno sobrecarrega o sistema de saúde, de transporte e o mercado de trabalho do DF, gente, verdadeiro. Inclusive causando entreveiro entre o governador do DF de Goiás. Em plena questão da Covid, o governador do DF falou, eu não vou deixar o pessoal de Goiás se tratar no DF não, porque vocês não cuidam da saúde aí. Tá? Pode fazer isso? Não. Todos são brasileiros, direito de ir e vir. Tá? E vamos lembrar, a saúde tem que ser tratada de forma conjunta dentro da própria rede. Mas sobrecarrega essa população que não tem esses serviços nos seus municípios, sobrecarrega os serviços do Distrito Federal, gente, com toda certeza. Eu costumo dizer que a saúde do Distrito Federal ela é excelente. Qual é o problema? É que ela recebe verba para atender 3 milhões de pessoas e nós já atendemos mais de 6 milhões. A população da RID, toda a RID da F3 milhões mais a RID 1,5 dá 4,5. Mas nós atendemos, gente, do Brasil inteiro vem se tratar aqui. Porque é centro de excelência. Aí acaba sendo sobrecarregado e aí sim não consegue atender a população local como nós gostaríamos que fôssemos atendidos. Entendida a brincadeira? Próxima questão, questão 30. Os serviços públicos comuns relacionados com saúde, com os transportes e os sistemas viários são de interesse da RID? Grava o seguinte, tá? Os municípios do entorno eram os filhos que Goiás e Minas não queriam reconhecer e que o DF não queria nem podia adotar. Vem o juiz e determina o quê? Guarda compartilhada da RID. O que você vai fazer? Políticas públicas para desenvolver. Então, quais são as políticas públicas que é de interesse da RID? Todas! Todas! Isso mesmo, tá? Eu não conheço nenhum que ficou fora. Então, eu vou passar para vocês aqui, tá? Tu que está literalmente na lei. Na lei está lá. As políticas públicas relacionadas com o que, gente? Com programa de ações, tá, de infraestrutura, capacitação profissional e geração de emprego, tá, parcelamento e uso do solo, saneamento básico e suas várias vertentes, tá, aproveitamento de recursos hídricos e minerais, sistema de transporte, sistema viário, proteção do meio ambiente e controle de poluição ambiental, cultura e educação. Produção agropecuária e abastecimento alimentar, turismo, habitação popular, serviço social, saúde, serviço de telecomunicações, segurança pública. Então, o que ficou fora aí de política pública? Eu só vejo esporte, mas esporte pode colocar dentro de cultura e dentro de educação. Então, gente, o que acontece? Essa questão ela está correta, tá? Todas essas áreas aqui tá? É de interesse de que, gente? Interesse da RID. Teve a prova para defensor público do Distrito Federal que perguntou exatamente isso. Citou um desses, se eu não me engano, capacitação profissional, perguntando se é de interesse da RID. Em vez de você ficar decorando todos eles, o que você faz? É política pública? É de gestão pública? Faz parte, é de interesse comum da RID. Professor, e como que é financiado esses projetos? Vamos lembrar que esse financiamento ele pode ser o quê? De 3 origens aqui. Ou vem da União e nós temos prioridade para receber, ou entre os estados, tá, que compõem, ou seja, os estados de Goiás, Minas e Distrito Federal, que não é estado, vamos lembrar sempre, né? E os municípios, verba deles próprios para fazer o projeto em comum, ou então de financiamento, como por exemplo, Fundo de Financiamento Fundo de Desenvolvimento, Financiamento do Centro-Oeste, por exemplo, tá certo? Então você tem essas formas de você financiar as ações dentro da RID. Questão 31. A criação da RID, Região Integrada de Desenvolvimento do DF e entorno, leva a uma ação conjunta dos governos do DF, Goiás, Minas Gerais, para resolver os problemas da região, questão que é, gente, correta, é aquilo que eu falei para vocês. Tá? Nós temos o quê? Nós temos, né, guarda compartilhada nisso aqui. Você pode estar me perguntando, professor, o que é RID? Deixa eu explicar para vocês. Existem 2 dispositivos dentro da Constituição. Tá? Nós temos o que prevê a RID e nós temos o que prevê as regiões metropolitanas. Vou gastar aqui um minutinho
para te explicar isso que é interessante para a prova. É o seguinte, ó, se eu tenho um estado e dentro desse estado eu tenho vários municípios e eu tenho aqui, por exemplo, esse município que ele é rico e desenvolveu, é lógico que você vai ter desigualdade social com os municípios em volta. O estado pode fazer o quê, gente? Ajudar só os municípios em volta aqui e não ajudar aqui? Não. Então o que o estado faz? O estado possui uma prerrogativa constitucional, o artigo 25, que fala o quê? Que o estado mais os municípios pode criar uma coisa chamada região metropolitana, tá certo? Onde vai mandar dinheiro para desenvolver toda essa região. Tem alguns critérios para você criar uma região metropolitana. Por exemplo, a cidade central tem mais de 800 mil habitantes e se tiver menos, cumpriam outros requisitos, ok? Mas nós temos aqui uma forma de você desenvolver dentro do próprio estado através de um dispositivo constitucional chamado região metropolitana. Qual é o problema? É quando, por exemplo, esse município aqui influencia, vou trocar a cor da caneta. Tá? Colocar aqui azul, ó. Esse município influencia o estado vizinho e os municípios do estado vizinho. Então agora vai criar desigualdade social aqui? Vai criar desigualdade social aqui. O que eu posso fazer para corrigir isso? Ah, professor, só fazer uma região metropolitana entre os dois estados. Calma lá. O que diz a lei? O que diz o Estatuto da Metrópole? O que diz a própria Constituição? Que região metropolitana é dentro do próprio estado. Quando eu tenho dois ou mais estados envolvidos, então eu vou ter o quê? Uma região integrada de desenvolvimento econômico que tem como prioridade, ela vai ter prioridade em recebimento de verbas federais, tá certo, gente? E ela tem como objetivo o quê? O desenvolvimento econômico com a redução das desigualdades sociais. Entendeu o que é RID? Então, o RID, tá, no caso aqui, nós temos 3 unidades da federação. Nós temos aqui o DF, o quadradinho, que eu chamo de camarote VIP de Goiás. Nós temos os estados de Minas Gerais, ou seja, então nós temos 4 municípios de Minas Gerais, e nós temos mais 29 de Goiás. E levam ação conjunta realmente, ok? Então, por favor, não confundam mais região metropolitana com RID. Detalhe, tem um outro conceito chamado área metropolitana. Área metropolitana é um conceito geográfico, não está na lei, não está no Estatuto da Metrópole. Tá certo? Ele até está lá o conceito, mas ele não é o quê? Constituído. Então, quando fala área metropolitana de Brasília, são o quê? São os municípios que Brasília, enquanto essa metrópole que influencia. Entendeu? Tá certo? Então, cuidado, não confunda mais uma vez região metropolitana com RID, com área metropolitana. Questão 32. A região administrativa de Ceilândia fica mais próximo de Lusiânia que de Águas Lindas de Goiás. Vamos lembrar o seguinte, né, gente? Ceilândia aqui está, tá certo? Do ladinho, grudado, nós temos Águas Lindas de Goiás, inclusive aqui com a barragem aqui, não é isso? Lusiânia tá bem aqui, ó. Então, gente, simplesmente o quê? Não faz divisa. Então, essa questão está errada. 3 eternidades seguidas. 33. A região administrativa de Samambaia. Samambaia tá aqui, ó. Tá certo? Tô pintando agora. Samambaia tá aqui. Tá? Faz divisa com a Lexânia. A Lexânia tá aqui, gente, ó. A Lexânia nem divisa com o Distrito Federal faz, porque nós temos Santo Antônio descoberto no meio. Então, essa questão ela está errada. Eita, professor, cai esse tipo de questão em prova? Cai. É por isso que eu falo sempre, pega esse mapa, tá? Dá um print da tela aí, pega esse mapa, imprime, ampliado, colorido e colhe atrás da porta do banheiro. Para quê? Toda vez que você sentar para pensar, você está vendo esse mapa e gravando onde é que fica as regiões administrativas do Distrito Federal, cada uma delas, e onde é que fica esses municípios do entorno, principalmente aqueles que fazem divisa com o Distrito Federal. Tranquilo assim? Beleza? Vamos para a questão 34. De acordo com o Ministério da Integração,
O combate às causas de pobreza e aos fatores de marginalização é ação que deve ser feita isoladamente por cada município e pelo Distrito Federal, que já possuem linha de financiamento do Ministério da Ação Social para essa finalidade. Errado 3 eternidades seguidas. Lembre-se, é guarda compartilhada. Todo mundo vai fazer o quê? Vai fazer de forma conjunta. Questão 35. A RID-DF é formada por 33 municípios goianos e o Distrito Federal, corretíssimo. Não, gente, não está correto. Professor, mas são 33 municípios. Sim, mas goianos são só 29. Vamos lembrar? Pega esse mapa. A RID, quando ela surge lá em 98, com a Lei Complementar 94, ela surge como, gente? Com 19 municípios goianos e mais 2 mineiros, que era quem? Unai e Buritis. Deixa eu contar essa historinha para vocês. Já tinha a ideia, lá de 93, de criar o Estado Planalto Central, que não foi à frente. Então, um senador por Goiás, Iris Rezende, fez o quê? Ele propôs, tá? Ele foi eleito em 94, assumiu em 95. Ele propôs criar a RID, prevista na Constituição. Então ele passa, a sua equipe, né, juntamente com ele, passa a ano de 95 fazendo todos os estudos de quais municípios deveriam fazer parte. Qual foi a questão interessante? É que nessa época não existia o município de Cabeceira Grande. O município de Cabeceira Grande era um distrito do município de Unai. Tá? Então ele cita todos eles ali. Só que em 22 de dezembro, ou seja, após, já estava no recesso parlamentar, tá? 22 de dezembro de 95, o distrito de Cabeceira Grande foi alçado à condição de município. E aí quando entra 96, a equipe não percebeu isso e não mudou isso na legislação. Então quando sai a lei em 98, sai com os municípios que foram listados lá no início de 95. Tá certo? E Cabeceira Grande ficou fora, tá certo? Durante todo esse tempo. De lá para cá teve vários projetos, até que em 2018, tá? Foi votado no Senado em abril e foi sancionado pelo Temer em junho, 14 de junho, o ingresso de mais 12 municípios. Quais eram os 12? Vamos lembrar que nós tínhamos inicialmente 19 de Goiás e nós tínhamos mais 2 de Minas Gerais. Entrou o que, gente? Entrou mais 10 de Goiás. Então, Goiás hoje tem 29, tá certo? E entrou mais 2 de Minas Gerais. Quais são os 2? Cabeceira Grande, que faz divisa com o Distrito Federal, mais Arinos. Então, são 4. O total são 33. Então, a questão ela está errada. Por quê? Porque fala 33 municípios goianos. Não, no total são 33. 29 de Goiás e 4 de Minas Gerais. Existe projeto para incluir novos municípios à RID. Projeto para incluir mais 10 chegar a 44, incluir mais 3 chegar a 47, tem projeto para chegar a 54, a chamada RID ampliada. Daqui a pouco é o Brasil todo, tá certo? Se a gente chegar a 54 municípios, nós estamos chegando a basicamente 1% dos municípios brasileiros, são 5.570, basicamente chegando a 1% dos municípios brasileiros compondo a RID-DF. Mas um detalhe, a RID-DF foi a primeira RID criada no Brasil. Nós temos mais 2 no Brasil e projeto para mais 3. Na verdade tem mais projeto para mais 3 aí, tá? Beleza assim? Tranquilo, facinho demais. Nós vamos fazer um intervalozinho e já já a gente continua corrigindo exercícios de que, gente? De realidade federal e RID.